Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com Tenente. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu não vou poder ficar falando muito, porque eu acabei de gravar um vídeo, né? Tem um vídeo anterior da questão 55, tá até aqui. E aí meu celular já está aí chegando ao seu limite de arquivo, né? Se eu falar demais, vai terminar cortando a gravação e eu preciso gravar esse vídeo completinho. Então, a questão que a gente vai estar resolvendo hoje, questão 56 da AFA, do concurso aí 19/2020, ela vai fazer parte da playlist, né, que já temos aí. Vale lembrar que, ó, Tenente Peçanha tem uma playlist top lá de questões da iPhone, tudo dividido, guerreiro. Você sempre tem lá o tópico da questão. Então, pô, se você não explorou ainda esse universo do canal Física com Tenente, faça isso. Não se esqueça de curtir os vídeos, dá o like logo nesse vídeo aí, rapaz. Você não perca tempo. Eu não vou falar besteira aqui, então dá o like, porque o Tenente Peçanha merece isso. Outra coisa, se inscreva no canal, divulga, cara, compartilha esse vídeo aí com a galerinha, para que o canal possa, eu quero chegar aos 200 inscritos. Estamos aí com uns 160 e poucos inscritos, né? Quero chegar aos 200, daqui a pouco 300, e assim a gente vai crescendo, né? Devagarzinho, devagar e sempre. Já ouviu falar nisso? Tenente, beleza. Questão 56 trata de quê? Olha só, a questão 56 ela vai falar sobre um ciclo de Carnot. Então vamos só relembrar algumas coisinhas aqui que são importantes. Ciclo de Carnot. Tá? Teve um camarada lá no passado chamado Sadi Carnot. Esse camarada idealizou, tá, um motor, né, como se ele tivesse idealizado uma máquina térmica. Sim, ele idealizou. E aí, o que você precisa saber sobre o ciclo de Carnot? Ele é composto, tá, de duas isotermas e duas adiabáticas. Então eu vou desenhar aqui rapidinho, tá? Temos aqui, ó, essas são as isotermas. Vou desenhar aqui agora as nossas duas adiabáticas. Ó, foi. Então temos aqui o nosso famoso ciclo de Carnot com duas isotermas. Já estou até colando aqui, né, da própria figura que a gente vai ver daqui a pouco na questão 56. Então temos aqui duas isotermas. Ai, Tenente, quais são as isotermas e quais são as adiabáticas? Eu sempre fico tenso nisso. Não fica não, cara. As isotermas são aquelas curvas que têm uma inclinação menor do que a inclinação da diabática. A diabática, eu sempre brinco com meus alunos, é como se fosse um morro muito íngreme, um morro bem em pé. Então, por exemplo, ó, tá difícil, qual é mais difícil aqui subir? Esse morro e esse morro. Então aqui a gente tem as duas adiabáticas, ó, adiabáticas. E aqui, ó, eu tenho essa e essa, são as isotermas. Beleza? Isotermas. Vale lembrar o seguinte, vale lembrar uma coisa que é importante aqui. Se é isoterma, aqui eu tenho uma temperatura, tá? Aqui, e aqui eu tenho uma outra temperatura. Deixa eu botar de azul para ficar mais fácil. Então essa isoterma está uma temperatura toda ela. Que temperatura seria essa, Tenente? Quanto mais afastado do eixo, maior a temperatura. Então essa seria, no caso, o que a gente chama normalmente de TQ, né? Temperatura da fonte quente. E aqui a gente tem a temperatura da fonte fria. Vale lembrar que a gente normalmente diz o seguinte, que aqui, nessa região, está entrando um calor da fonte quente, e aí o calor que é rejeitado para a fonte fria, né, pensando em máquina térmica, o calor sai por aqui nessa isoterma. Beleza? Tenente, vem cá, numa transformação adiabática, a troca de calor? Com certeza não, né? Uma transformação adiabática, aqui, a gente não tem troca de calor. Safo? Tenente, o que mais eu preciso saber para resolver essa questão? Aí a gente vem, né, para a parte de rendimento. Você lembra daquela coisa toda da máquina de Carnot? Como calcular o rendimento de uma máquina de Carnot? Você deve ter aprendido lá com o professor que o rendimento pode ser calculado através dessa equação aqui, ó, 1, né, menos TF sobre TQ. Né? Lembra disso ou não? Tenente, isso aqui vale para quê? Apenas para a máquina de Carnot. Se a gente tem uma máquina térmica comum que não seja de Carnot, a gente tem uma equação muito parecida, que sai da seguinte situação. Lembra que rendimento você pode calcular pensando em uma outra equação. Rendimento pode ser calculado por trabalho, né?
trabalho que a gente vai ter aqui sendo realizado, dividido pelo calor da fonte quente. Trabalho, se a gente parar para pensar, uma máquina térmica, né? Eu sempre gosto de fazer esse desenhozinho aqui, ó. Aqui a gente tem a famosa temperatura quente, que é a temperatura da fonte quente. Aqui a gente tem a temperatura da fonte fria. Então, entra o calor pela fonte quente. Aqui é como se fosse um motor, tá? Um motor da máquina térmica aí. Esse motor realiza um trabalho, ou seja, utiliza parte desse calor e parte do calor que não é usado para realizar o trabalho é rejeitado. Que esse aqui é o famoso calor da fonte fria. Tá? Olhando ali para a figura, é isso aí. Tenente, então o que é o trabalho? O trabalho, guerreiro, a gente pode reescrever como sendo trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, calor da fonte quente menos o calor da fonte fria sobre QQ. Se a gente fizer aqui só uma manobrazinha, né? Q pode dividir por esse, vai ficar 1 menos QF sobre QQ. E aí, guerreiro, o que a gente pode perceber? Tá? Que pensando numa máquina comum, uma máquina que não seja de Carnot, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó. 1 menos QF sobre QQ, tá bom? Tenente, essa fórmula só serve para as máquinas que não são de Carnot? Não, não. Eu posso usar essa equação tanto para a máquina comum quanto para a máquina de Carnot. Entretanto, essa aqui de cima, sim, só pode ser utilizada para a nossa máquina de Carnot. Uma coisa importante aqui é perceber essa relação aqui, ó, entre os calores e temperaturas. Então, para a máquina de Carnot, tá, a gente pode sempre pensar no seguinte, que o QF sobre QF sobre QQ, né, essa relação ela é válida, é igual a TF sobre TQ. Tá? Isso para a máquina de Carnot. E a máquina de Carnot é quem, tenente? É aquela máquina que foi idealizada, né, pensando lá em ao retirar atritos, né, os atritos e coisas do mar, forças dissipativas, a gente chega numa máquina que é ideal e que vai sempre te dar o máximo de rendimento possível entre duas temperaturas, pensando na máquina térmica. Então, note o seguinte, se eu sei o valor de TQ e o valor de TF, TQ e TF, eu posso pensar no seguinte, quanto de rendimento uma máquina ideal, a famosa máquina de Carnot, então quanto de rendimento eu poderia ter no máximo entre essas duas temperaturas. Qualquer máquina que tenha um rendimento superior ao que a gente calcula como sendo o rendimento de Carnot, qualquer máquina que tenha um rendimento superior, essa máquina não pode funcionar. Normalmente todas as outras máquinas, tirando a máquina de Carnot, que vai ter um rendimento máximo, todas as outras vão ter rendimento menor do que a máquina de Carnot. Tranquilo? Cara, sabendo disso, vamos matar logo a questão 56, que eu tô com medo desse vídeo, né, ser cortado aí por falta de memória. Vem comigo, vou apagar o quadro e a gente vai matar a questão de número 56. Então vamos lá, galerinha. Nesse momento, quadro apagado, vou estar lendo com vocês a questão 56 e a gente vai resolver a questão e depois eu vou dizer por que a questão foi anulada, beleza? Vem comigo. A questão 56 diz assim: considere uma máquina térmica ideal, M, que funciona realizando o ciclo de Carnot, como mostra a figura abaixo. Se você observar aí, tá? Com o tenente Peçanha, a gente tem duas isotermas e duas adiabáticas, como foi explicado anteriormente, né? Note que a temperatura da fonte quente, ele chamou de T, né? Um Tzão aí, um T maiúsculo, e a temperatura de baixo, que é a temperatura inferior, que é a temperatura da fonte fria, está valendo T sobre 2, né? Metade da temperatura da fonte quente. Aí ele bota aqui, ó, entra um calor Q, né? O calor da fonte quente ele chama de Qzão, e o calor da fonte fria, que é rejeitado, ele chama de Q2. Ok, já lemos o gráfico, vamos continuar lendo a questão. Ele diz assim, essa máquina retira uma quantidade de calor Qzão de um reservatório térmico a temperatura constante T, realiza um trabalho total tal e rejeita um calor Q2 para a fonte fria a temperatura T sobre 2, também constante. O que ele diz? Ó, a partir das mesmas fontes, quente e fria, projeta-se 4 máquinas térmicas, A, B, C e D, respectivamente, de acordo com as figuras 1, 2, 3 e 4.
abaixo, né? Para que realizem cada uma o mesmo trabalho tal da máquina M. Ok. Então a gente tem a figura 1, estou vendo aí com vocês, né? Perceba que na figura 1 a quantidade de calor da fonte quente é 5Q sobre 6, e o que é rejeitado para a fonte fria, 2Q2 sobre 3, e aí tem um trabalho sendo realizado. Então, note que as temperaturas da fonte quente e fria são iguais para todo mundo. E ainda, ele quer que o trabalho seja igual. Caraca, o carro do gás, guerreiro. Acabou o gás na sua casa? Se acabou, você me fala que eu mando o cara passar aí agora. Cara chato pra caraca, mano. Ai, meu Deus do céu, barulho, guerreiro. Mas vamos lá. Tenente, então, qual é o cerne da questão? Então, ele diz o seguinte, ó, vamos manter as temperaturas, ele bota nas figuras as mesmas temperaturas da fonte quente e fria, né? E ele afirma que todas as máquinas A, B, C e D, que foram projetadas, elas vão realizar o mesmo trabalho que a máquina M, que é a máquina de Carnot, o mesmo trabalho. Tá? Não significa que vai ter o mesmo rendimento, porque ninguém pode ter o quê? Rendimento igual ou superior da máquina de Carnot. Porque senão, meu amigo, essa máquina ela não existe, né? Porque se superar a máquina de Carnot, esse projeto é inviável, tá bom? Vamos lá. O que ele diz pra gente? Ó, nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam. Então vamos lá. Vamos agora... primeiro, antes de pensar nisso, antes de pegar a máquina A, B, C e D, vamos, né, analisar o que está acontecendo aqui com a nossa máquina de Carnot, tá bom? Então ele fala o seguinte, só esqueci de desenhar aqui o gráfico PV, vamos lá rapidinho. Então a gente tem aqui a nossa, ó, essa é a nossa máquina de Carnot. Ele está dizendo que está entrando um calor Q, tá? E está saindo aqui, pessoal, um calor Q2. Ele chamou de Q2. Beleza. Ele falou que aqui a temperatura vale T e aqui a temperatura dessa isoterma vale T sobre 2. Tenente, o que eu tenho que fazer logo de cara? Se eu quero ver, né, qual máquina vai servir para resolver aqui o nosso... Né, qual máquina está certo o projeto e tudo mais, porque olha o que ele pergunta. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos. Eu primeiro tenho que ver o seguinte, qual o rendimento da máquina de Carnot para essa situação? Então, eu calculo o rendimento da máquina de Carnot para saber qual é o rendimento máximo. E aí depois eu vejo quais são os rendimentos das outras máquinas, para ver se estão abaixo da máquina de Carnot. Porque se estiver abaixo, pode ser construído. Né? Se estiver acima, já não vai poder ser construído. Beleza? Então vamos lá. Qual o rendimento, tenente, da máquina de Carnot que a gente tem aqui? Para calcular isso, né, tenente Peçanha ensinou agora há pouco, que basta pegar essa equação 1 menos TF sobre TQ. Né? E eu te faço uma pergunta, ele não já me deu TF? Olha aqui, ó. Caraca, guerreiro, fez um barulho aí de novo no celular, infelizmente. E esse bicho aqui eu já tirei internet, tirei tudo dele. Mas tá bom, vamos ver se ele para, se ele fica quietinho agora. Gosta de perturbar os outros, né? Tenente, que temperatura é essa? Essa aqui é a temperatura da fonte quente, né? Temperatura maior. E aqui é a temperatura da fonte fria. Então, sabendo isso, porque ele já deu, a gente calcula rapidinho aqui, ó, o nosso rendimento da máquina de Carnot. 1 menos. Quanto vale o TF, tenente? T sobre 2, dividido pela temperatura da fonte quente, que vale T. O que a gente vai fazer aqui, ó? T. A gente, na verdade, pode melhorar essa situação da seguinte forma. MC é igual, repete 1 menos T sobre 2 dividido por T, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você concorda comigo que vai ficar isso aqui, T sobre 2T, né? Corta, corta. Quanto vale isso, tenente? Aqui a gente fica com 1 menos 1 sobre 2 é 0,5. Isso dá 0,5, tá? De rendimento. A gente normalmente multiplica isso por 100 para a gente achar isso em porcentagem. Então, multiplicando por 100, a gente tem que a nossa máquina de Carnot tem um rendimento de 50%. Tenente, qualquer máquina que tiver um rendimento superior a esse, opa, ela foi projetada, mas não poderá ser construída, porque não podemos ter um rendimento maior do que 50% para essas temperaturas, né, da fonte quente e fonte fria. Tenente, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai partir
para as análises das fontes, ou melhor, das máquinas térmicas que foram aí construídas, né? Vamos lá? Na letra A, olha só o bizu então. Como o Tenente Peçanha vai resolver isso rápido com vocês? Na letra A, a gente tem essa figura aqui, ó, máquina A. Tá? Essa é a máquina A. Desenho bem básico aqui, uma máquina térmica. Tá aqui. Tenente, o que ele diz pra gente? Tá a temperatura T, aqui a temperatura é T sobre 2, como marca, né? Porque a gente está analisando sobre as mesmas fontes quentes, né? Fonte quente e fonte fria. Fonte quente e fonte fria. Ok. Só que olha o que ele diz pra gente. Nessa máquina A, o calor quente, o calor que vem da fonte quente, ele diz que vale 5Q sobre 6. 5Q sobre 6. Tá? Tenente, e aqui, nessa outra máquina? Ou melhor, na mesma máquina, o calor que é rejeitado pela fonte fria. Ele falou aqui pra gente que vale 2Q2 sobre 3. Então, esse cara aqui, ó, o calor que vai para a fonte fria, nesse caso, é 2Q2 sobre 3. Ele diz que é realizado o mesmo trabalho, né? É realizado aqui o mesmo trabalho que a gente tem aqui nessa fonte, nessa máquina de Carnot. Tenente, o que a gente vai fazer agora? Amigo, vamos calcular. Calcular o que, Tenente? Você precisa, guerreiro, calcular o rendimento dessa máquina e ver se é superior a 50%. Tenente, mas como é que eu vou fazer para calcular o rendimento da máquina A? Não lembra? Rendimento você pode calcular pela equação 1 menos QF sobre QQ, para as máquinas comuns, ou ainda pensar assim, ó, trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Aí você deve estar falando, Tenente, mas esse trabalho é qual? Ele falou que é o mesmo trabalho que tem aqui, realizado pela máquina de Carnot. Então, bizu, eu acho que é mais rápido você fazer assim. Descobre quanto vale o trabalho realizado pela máquina de Carnot e a gente joga aqui e vai rapidinho vendo quais são os rendimentos de cada máquina, A, B, C, D. Tenente, mas vem cá, como é que eu vou fazer para descobrir o rendimento da máquina de Carnot? Simples, né? O rendimento não, o trabalho que é realizado. Pensa comigo, se o rendimento vale 50% para a máquina de Carnot, fazer aqui no canto aqui, ó. Se o rendimento da máquina de Carnot vale 50%, vê se você concorda comigo que o que é rendimento de qualquer máquina térmica, seja de Carnot ou não. Rendimento, escrevi aqui, ó, é trabalho sobre o calor da fonte quente. No caso da máquina de Carnot, isso está dando quanto, Tenente? 50%, que é igual a 0,5. Mas eu sei, então, que o trabalho vai ser igual a 0,5 vezes QQ. Ó, vezes QQ. Só que quanto vale o QQ da máquina de Carnot? O calor da fonte quente da máquina de Carnot vale Q. Ele chama isso de Q. Então, ó, o trabalho que a gente está procurando vale 0,5Q. Ou eu poderia escrever como sendo Q sobre 2, né? Q sobre 2. Então, vou utilizar Q sobre 2. Tenente, então só está dizendo o quê? Que esse trabalho aqui, ó, acabamos de calcular ali, beleza? Eu vou apagar isso daqui a pouco. O trabalho da máquina de Carnot é Q sobre 2. Beleza? Precisava nem fazer isso. Por quê? Porque como o rendimento é 50%, com certeza o trabalho teria que ser metade. Então, Q sobre 2, né? É metade do valor, né? Do calor da fonte quente. Mas mostrei para vocês aí, tá bom? Vamos lá, então. Como eu sei que, então, que o trabalho que está aqui é igual ao trabalho da máquina de Carnot, e a gente viu que dá Q sobre 2, trabalho Q sobre 2 sobre QQ. Quanto vale o QQ para essa situação aqui? 5Q sobre 6. Fazendo continha, né? 2 com 3, simplificando, dá um 3 aqui. Q com Q. E aí a gente vai ficar com a seguinte situação. O rendimento da máquina A vale o 3 sobe, tá? Fica 3 sobre 5. Quanto dá 3 sobre 5, Tenente? 0,6. Se você multiplicar por 100, isso dá 60%, tá? Ah, Tenente, então a máquina A tem um rendimento de 60%? Sim. Esse rendimento é o quê? Superior ao da máquina de Carnot. Então, guerreiro, ó, esse rendimento da máquina A, essa máquina não vai poder ser construída porque ela tem um rendimento superior à da máquina de Carnot. Tenente, letra B. De cara, não vou fazer a letra B agora porque
O motivo da anulação da questão é porque houve um erro de digitação na B. Então vamos para C, para a máquina C, para a gente poder treinar. Depois eu vou para B, para te mostrar qual foi o detalhe ali, né? Mas é uma questão linda, eu achei muito boa a questão. Vamos lá. Então, vamos agora para máquina A, já foi. Essa era a máquina A. Agora a gente vai para a máquina C. A máquina C, o que tem aqui, tenente? Ó, ele fala, guerreiro, eu não vou desenhar tudo não, mas você olhando a figura, você percebe que a quantidade de calor da fonte quente que está entrando vale 3Q sobre 2, tá? Ele diz que o calor da fonte fria, a gente nem precisa disso a princípio, né? Mas o calor da fonte fria é 2Q2, beleza? Show de bola. E ele quer que a gente calcule aqui, vamos ver se essa máquina serve ou não. Tenente, o que a gente tem que fazer? Ó, o rendimento da máquina C, eu vou dizer que é igual ao trabalho, que é igual para todo mundo, né? E é igual ao trabalho da máquina de Carnot, dividido por esse calor da fonte quente. Perceba que eu não estou nem utilizando o calor da fonte fria, não estou utilizando isso não. Ou seja, até agora eu nem sei quanto vale o Q2, não sei ainda, mas porque não está precisando, a gente não precisa disso para resolver. Trabalho dividido por QQ vale quanto, tenente? O trabalho a gente já sabe que é Q sobre 2, o QQ aqui vale 3Q sobre 2. Corta 2 com 2, Q com Q. A gente vai ficar com o rendimento dessa máquina valendo 1/3, né? Tenente, 1 dividido por 3 dá quanto? 0, aproximadamente 333, né? Isso nos leva a 33%. Opa, a máquina C, tenente, ó, essa máquina tem um rendimento abaixo da máquina de Carnot, então ela pode sim ser construída. Afirmativo. Vamos aqui então para a máquina D. A máquina D. Já na máquina D, guerreiro, a gente tem aqui, ó, um calor da fonte quente entrando 5Q sobre 8. 5Q sobre 8. O calor da fonte fria, que é desprezado lá, ele chama de Q2 sobre 4, tá? Mas você já sabe que o rendimento da máquina D, a gente vai pegar o trabalho total, dividir pelo calor da fonte quente. Qual o trabalho aí que a gente tem? Tá? A gente está sempre utilizando Q sobre 2, que é o trabalho que foi realizado lá pela máquina de Carnot. Ele falou que todas as máquinas que seriam construídas teriam o mesmo trabalho sendo realizado. Quanto vale QQ aqui? QQ vale 5Q sobre 8. Corta o 2 com 8. 4. Esse 4 sobe. O rendimento da máquina D vai dar 4 sobre 5. Isso dá quanto, tenente? 4 sobre 5, guerreiro? 0,8. Isso dá pra gente aqui 80% multiplicando por 100. Tenente, essa máquina D tem um rendimento superior à nossa máquina de Carnot. Aqui, ó, a máquina de Carnot. Isso. Então, a máquina A, rendimento superior. Máquina D, rendimento também superior. De cara, a gente já teria a máquina C. Aí, te faço uma pergunta. Olhando para as opções, temos letra B e letra C, né? Ou melhor, só teríamos letra B com a opção da máquina C. Tenente, porque todas as outras têm A, que não vale. Ó, a letra A tem a máquina A, que não pode ser construída. A letra C tem a máquina D, que não pode ser construída. A letra D é A e B, que com certeza já não podem ser construídas. Tenente, onde está o problema da questão? O problema da questão está aqui, ó. Vamos agora analisar a máquina B. O que diz aqui na máquina B, tenente? O nosso amigo falou o seguinte, que o calor da fonte quente, né, o que está entrando, vale 2Q, maiúsculo. Tenente, e o calor da fonte fria? Ele falou que é rejeitado para a fonte fria 3Q, 2 sobre 2. E daí, tenente? Daí, guerreiro, ó, rendimento então dessa máquina B, o tenente Peçanha está sempre utilizando o quê? Trabalho sobre o quê? Trabalho sobre o calor da fonte quente. Aí o guerreiro fala assim, ó, mas quanto vale o trabalho? Q sobre 2. Dividido pelo calor da fonte quente. 2Q. Corta Q com Q, né? A gente vai ficar aqui com 1/4. Pô, tenente, 1 dividido por 4. Tá aqui, ó. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Se você multiplicar por 100, isso dá 25%.
Pô, tenente, então o rendimento da máquina B deu 25% e é abaixo de 50%. Então a máquina B pode ser construída? Guerreiro, então, a máquina B poderia ser construída se não tivesse um erro aqui, ó. O nosso amigo, quando botou o nosso QF, ele colocou o QF como um erro, com um errozinho. Por que com um erro, tenente? Guerreiro. O nosso Q2 aqui, né, se a gente pegar esse QF e pegar o 3 e multiplicar por valor de Q2, né, que a gente pode descobrir o Q2 aqui, ó, a gente pode descobrir o Q2, vai ter um erro. E aí, o aluno, por exemplo, que já tinha calculado o Q2, ao invés de ter feito como eu fiz, tenente Peçanha só pegou o trabalho e dividiu pelo calor da fonte quente. Tem aluno que utilizou uma outra forma. Qual forma? 1 menos, tem aluno que veio resolvendo assim, ó. 1 rendimento é 1 menos QF sobre QQ. O aluno que veio resolvendo assim, ele não vai encontrar esse nosso rendimento. Então ele vai ter problemas, porque o cara errou aqui na digitação, né? Não sei se foi o autor ou na gráfica lá, não sei, né? Na hora de imprimir aquele negócio todo. Tenente, e daí? E daí que por ter um erro aqui em QF, que eu vou te mostrar agora, a questão foi anulada. Tenente, quanto vale Q2? Quanto vale o Q2? O professor mostrar pra gente o tal erro. Então vamos lá. Vou apagar aqui rapidinho, ó, para te mostrar quanto vale Q2. Lembra aí que eu falei para você que na máquina de Carnot, TF sobre TQ, né, pode ser escrito como QF sobre QQ, beleza? Isso para a máquina de Carnot. Sendo assim, quem é TF na máquina de Carnot? T sobre 2, TQ vale T, QF ele chamou de Q2, e o QQ vale, o que está entrando é Q, né? Corta esse cara com esse, o que a gente fica, tenente? Ó, Q2, né, multiplica aqui, Q2 vai ser igual a Q sobre 2. Tenente, Q2 é Q sobre 2? Afirmativo. Q2 é Q sobre 2. Sendo assim, né, o trabalho a gente já sabia que era Q sobre 2. Q sobre 2 aqui. Quando a gente vai, ó, se a gente fizesse isso para a letra A, o guerreiro que veio utilizando Q2, utilizando essa fórmula aqui, ó, essa fórmula, pensando na quantidade de calor que está entrando e que está saindo, para a letra A dá certo, utilizando essa fórmula, para a letra B vai dar certo, ou melhor, na letra A dá certo, na letra C dá certo, né? Na letra D também dá certo. Eu digo a questão do QF estar digitado corretamente. O QF aqui está certinho, bate. Né? Mas por que a máquina C não vale? A máquina D, por exemplo, não valeu e a máquina A não valeu? Não valeu porque o rendimento está superior, mas não há digitação errada. Né? E aí, tenente? E daí que, se a gente for analisar a letra B, vou apagar aqui, só para mostrar para vocês agora, o rendimento calculado na máquina B, pensando nessa equação aqui, ó. Tá? Ou ainda, vou fazer até melhor, ó. Máquina B. Qual é o trabalho que a gente tem na máquina B? Todas as máquinas estão tendo um trabalho igual a Q sobre 2. Quanto está entrando de calor? Ele tinha falado para a gente que na máquina B entra 2Q. 2Q. Utiliza Q sobre 2. Para pensar comigo. Qual o valor que eu teria que ter aqui sendo rejeitado para a fonte fria? Pensando na máquina B. Então, ó, a gente sabe que o calor, ou melhor, o calor que é rejeitado para a fonte fria é sempre igual ao quê? Ao calor da fonte quente menos o trabalho. Tenente, então quanto vai ser rejeitado no caso da máquina B? Teria que ser 2Q menos o trabalho, que é Q sobre 2. Quanto dá isso? 4Q menos Q, 3Q sobre 2. 4Q, ok. Então, esse aqui é o valor que deveria, ter sido rejeitado na máquina B.
Só que olha o que aconteceu na máquina B. Ele mostrou pra gente lá que na máquina B estava sendo rejeitado um calor igual a 3Q2 sobre 2. Aqui, ó. Isso é o que ele falou no desenho. Tenente, quanto vale QF de acordo com o que o nosso amigo desenhou lá, que ele escreveu? 3 vezes Q2. Q2 a gente sabe que é Q sobre 2. Né? Q sobre 2, exatamente. Então, ó, 3 vezes Q2, que é isso aqui, dividido por 2, que já está na equação. Quanto vale o QF de acordo com o que o cara digitou? Aqui a gente vai ficar com 3Q sobre 4. Entenda que, na verdade, ele deveria ter digitado quanto, tenente? Ao invés de ter colocado 3Q sobre 2, o correto seria apenas 3Q2. Porque se fosse 3Q2, a gente ia encontrar exatamente o que a máquina B rejeita para o meio exterior, né? Para a fonte fria. Por esse erro de digitação, que não deveria ser aqui, ó, de novo, ele botou 3Q2 sobre 2. 3Q2 sobre 2 daria isso aqui, como calor rejeitado. E aí, isso causa um problema. Por quê? Porque o aluno que faz utilizando essa equação, ele não encontraria um rendimento adequado e estaria errada a nossa questão. Beleza? Tenente, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou me despedir de vocês, né? Já tô ficando com saudade, gravei 2 vídeos hoje. Esse vídeo eu vou estar postando na semana que vem. O vídeo da questão 55 essa semana ainda, né? Hoje, sexta-feira, eu vou estar postando. Mas eu vim te pedir aqui o seguinte, guerreiro. Continua curtindo aí, seguindo o canal, né? Vendo os vídeos. Tenta ver o vídeo até o final, guerreiro. Sempre vai ter alguma informação, com certeza, que vai ser importante para você. Não tem como você saber, né? Ah, tenente, mas eu já sei essa matéria. Rapaz, vê, porque quanto mais você estuda, mais preparado você se torna e você fica pro teu concurso. Beleza? É isso, cara. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Eu encerro por aqui. É muito bom estar com vocês. Continue dando gás. Eu sou o Tenente Peçanha. O Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha, guerreiro? Sim, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com Tenente. Fui!